Queridos, eu confesso para os irmãos que eu estive, como um pastor, preocupado com a igreja nessa semana. Preocupado no que o Senhor teria para falar aos nossos corações. Porque nós que somos ministros do Evangelho, nós andamos sobre uma linha muito fina entre aquilo que é do nosso coração e aquilo que é do coração de Deus. Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus e transmitir a voz de Deus. E às vezes, essa voz de Deus se entrelaça com a nossa voz e às vezes a gente acaba falando coisas que não devia falar, falando do nosso coração. E de forma nenhuma eu clamei ao Senhor essa semana, Senhor, eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que haja vozes. A minha voz, a voz de Deus, com outras vozes. Eu não quero, Senhor. Eu quero ouvir a sua voz e ser porta-voz da tua voz. E eu confesso para os irmãos que eu estava assim, em conflito comigo mesmo e buscando muito do Senhor o que Ele queria falar para a igreja nesta manhã. E eu creio, amados, que o Senhor quer dar continuidade naquilo que Ele já tem falado para nós. O Senhor tem falado para nós nesses dias, desde o início do ano, exatamente sobre arrependimento, amém? E nós nos arrependermos. E se a gente for olhar para a Bíblia, amados, todas as manifestações, todos os milagres, tudo aquilo que o Senhor fez, no Novo e no Velho Testamento, Ele sempre veio depois de um momento de arrependimento. Sempre. Sempre alguém confessou quem Jesus Cristo era. Sempre alguém ofereceu uma oferta em sacrifício de arrependimento. Sempre alguém imolou algum animal para que houvesse uma remissão de pecados, arrependimento. Então, assim, tudo o que sempre aconteceu, todo o mover de Deus, manifestação do Senhor, veio através de um arrependimento. Então, eu acredito que existe uma certa importância em nós sermos uma igreja que pratique o arrependimento, amém? E eu creio que o Senhor, amados, tem falado conosco. Talvez nem todos temos ouvido o que o Senhor tem falado, mas o Senhor tem falado. Às vezes nós, de repente, estamos igual aquelas crianças que o pai fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes, mas parece que ele não ouve, continua falando a mesma coisa. E às vezes nós estamos assim para com Deus, essa é a verdade, né? E amados, eu creio que enquanto o Senhor está falando e repetindo o que Ele está, e repetindo novamente o que Ele quer dizer, é porque ainda não houve Porque o que a gente faz com os nossos filhos? A gente para de falar, né? A gente continua falando até que Ele faça. O nosso Pai Celestial não é da mesma forma? É da mesma forma, querido. Ele é da mesma forma. Ele fala conosco. Aí, Senhor, está falando a mesma coisa? Aí Ele vai falar assim para nós, assim, eu vou mudar quando você fizer essa coisa que eu estou falando. É simples. E, queridos, eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias, ou ligassem as vossas Bíblias, em Lucas, capítulo de número 7, amém? Nós vamos tratar aqui, amados, sobre geração. Qual é a nossa geração? Né?
nós estamos nos comportando nesses dias como geração existente nesse tempo? Vamos dizer assim. Porque veio gerações antes de nós, veio a nossa geração, e posteriormente vai existir outras gerações. E Deus é um Deus geracional, amém? Deus é um Deus geracional. Ele se preocupa muito naquele que... Ele se preocupa muito sobre aquilo que aconteceu com os nossos pais. Ele se preocupa com aquilo que está acontecendo conosco e vai acontecer com os nossos filhos. Ele se preocupa. Tanto que no Novo Testamento, no Velho Testamento, existe uma passagem na Bíblia que Deus fala assim que eu visitarei a iniquidade dos filhos, dos pais, até a terceira e quarta geração. Então, é um Deus geracional, amém? Então, amados, fiquemos de olho, precisamos nos atentar. Quem foi os nossos avós? Amém? Quem foi os nossos avós? Quem foram os nossos pais? E quem estamos sendo como geração? Precisamos prestar atenção se aquilo que os nossos avós fizeram, o nosso pai fez, e se nós não estamos fazendo. Amém? Porque, de repente, se nós formos prestar atenção nisso, os nossos bisavós mentiram, o nosso pai mentiu e nós estamos mentindo. Um exemplo. Né? Existe até uma passagem na Bíblia que fala sobre Abraão, né? Que veio uma sucessão de mentiras e veio da geração de Abraão, passou por Abraão e continuou. Então, nós precisamos dar muita atenção nessa questão geracional. De onde nós viemos, o que estamos sendo e o que estamos passando. Amém? Então, fica aí essa dica de geração, de entender a nossa geração, de estarmos espertos com isso. Eu não sei o que acontece comigo. Querido, de repente, olha lá para os seus pais. Olha lá para os seus pais. Você quer um exemplo? Vamos tratar um exemplo aqui muito assim, comum. Chato, mas comum. O seu pai, o seu bisavô, ele não se casou e engravidou a namorada. Aí o seu pai, sem se casar, gerou um filho, vamos dizer assim, engravidou é chato, né? Gerou um filho com a sua mãe. Aí, de repente, no namoro, alguém gera um filho no namoro. Quando vai olhar, já vem lá, é geracional. Assim é com a doença. Se você for procurar, até mesmo de forma genética, às vezes uma doença passa dos avós para os pais, dos pais para os filhos. Então, existe essa questão geracional. Mas vamos lá. Vamos para a palavra. Chega de falar em geração, geracional e isás. Quantos entenderam aqui, querido? É muito importante entender isso. Muito importante. Vamos ler versículo 31, amém? 7, Lucas 7, a partir do versículo 31. Vamos deixar a palavra falar sobre geração agora. Deixa o Eudes parar de falar sobre geração. Vamos lá? E disse o Senhor: a quem, pois, eu compararei os homens desta geração? E a quem eles são semelhantes? Eles são semelhantes às crianças que se assentam nas praças, chamam umas às outras e dizem: tocamos flauta e não dançasse, cantamos-vos murmurações e não lamentasse. Porque vê João, o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo, bebendo, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a
a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Amém? Até aí. Quantos já entenderam assim de cara o que esse versículo quer dizer? Esse versículo quer dizer que Jesus fala assim, ó, essa geração, ele está falando para aquela geração. Mas vamos fazer uma comparação à nossa geração, amém? Jesus estava falando para aquela geração, ele estava falando para os fariseus, para os incrédulos da época, que não acreditavam no advento de Cristo, não acreditavam na pessoa de Jesus como o Salvador, como o Rei, eles não acreditavam. Então, tudo que Jesus falava, ou tudo que acontecia com relação a Jesus, eles tinham uma desculpa, eles falavam assim, isso não é verdade. Isso aí tem alguma coisa errada que não está certo aí. Era isso que eles falavam. E, queridos, aí Jesus fala assim, ó, eu estou comparando essa geração aos meninos que vão na praça, tocam canção feliz e ninguém sorri. Toca canção triste e ninguém chora. Tipo assim, está todo mundo alheio àquilo que está acontecendo. Tipo assim, não estou nem aí, cara, porque está acontecendo. Quando, nesse final de ano, a minha esposa conversava comigo assim e falava assim, Eudes, eu acho que nós como pessoas, nesse final de ano, nós deveríamos ter um pouco de reverência por aqueles que morreram diante da pandemia, ela falou. Por quê? Porque nós estávamos num momento de tanta tristeza. E o que a gente fez? Festa, querido. Sim ou não? Festa. A gente, em momento nenhum, a gente foi solene diante de tudo aquilo que aconteceu. Sim ou não? A gente não teve nenhum momento que a gente... vocês já eram daqui, a gente não fez nenhum minuto de silêncio por aqueles que foram por causa do Covid. Como fazem muitas vezes diante de um jogo de futebol, quando algum jogador, alguém importante morre. Vamos fazer silêncio para o Zé das Couve que morreu. Todo mundo para. Um minuto de silêncio. Aquela reverência, né? E queridos, eu entendo que nós como geração hoje, nós estamos meio que alheios ao que está acontecendo. Vou dar-lhe um exemplo. Quando eu penso em Ucrânia e Rússia, eu não sei se os irmãos pensam, mas tem um problema entre a guerra da Ucrânia e da Rússia, que é o problema atômico, amém? 2 bombinhas já acaba com tudo. Eu falei, Jesus, se esses caras jogarem essas bombas, eu não fiz o que eu precisava fazer para o Senhor. E aí? E aí? E se... Eu não sei se vocês já pensaram, e se a guerra vier para o nosso lado? Vocês já pensaram nisso? Ou sou eu que penso essas coisas? E se soltar essa bomba? Vamos mudar aqui. E se o mundo acabar? Quantos já pensaram nisso? Pô, irmão, ninguém pensa nisso. Só eu. E se o mundo acabar? Eu fiz o que eu deveria ter feito? Eu cumpri com o meu chamado? É uma situação, amados, que nós precisamos dar atenção a essa dispersão que nós estamos vivendo hoje. Em Gálatas, fala assim, ó, para que nós nos humilhemos debaixo da potente mão do Senhor. E fala para a gente converter o nosso riso em pranto e a nossa alegria em tristeza. Converter o nosso riso em pranto e nossa alegria em tristeza. Quando você vai olhar o Velho Testamento, um exemplo. Quando
o camarada do barco lá, como chama ele, Jonas. Quando Jonas chegou na cidade de Nínive e falou assim para o povo assim, ó, o Senhor vai destruir essa cidade, o que o povo fez? Se vestiu, o rei tirou a sua roupa de reis, todo mundo se vestiu em pano de saco, as crianças, até os animais entrou no rolo. No manto do arrependimento. A cidade inteira se arrependeu. E quando hoje nós falamos de arrependimento, nós não conseguimos de fato trocar a nossa alegria por tristeza. Não conseguimos. Porque imagina, amados, que uma cidade está alegre, feliz, contente, todo mundo festejando. Está tudo maravilhoso. Aí o profeta chega e fala assim, viu? O Senhor vai destruir essa cidade se vocês não se arrependerem. Cara, todo mundo guardou os vinhos. Todo mundo tirou as roupas de festa. Eu vou fazer aniversário amanhã. Não, cara. Nós estamos agora num lugar de arrependimento. Nós não vamos cantar aniversário para você. Nós vamos nos arrepender agora. É tempo de jogar cinza sobre a cabeça, vestir pano de saco e se arrepender. Aí, quando nós ouvimos a palavra hoje, arrependimento, a gente sai da igreja e continua a nossa vida como a gente sempre viveu. De repente, o arrependimento para nós, basta nós estarmos aqui, 5 minutinhos de arrependimento, fechou. Estamos arrependidos. E será que de fato é assim, amados? Será que nós, de fato nós temos que nos comportar dessa forma? Querido, eu não consigo fazer outra coisa, quando eu estou diante do Senhor, no meu particular, do que me arrepender. Eu não consigo. Eu não estou conseguindo mais pedir ao Senhor. Eu não estou conseguindo mais, de repente, ter uma intercessão. Eu preciso entrar primeiro no lugar de arrependimento, para depois eu continuar com as outras coisas. Me perturba. Num bom sentido de falar, isso me perturba. No bom sentido de falar, a palavra arrependimento devia nos perturbar todos os dias. Todos os dias. Mas eu não faço nada. Eu não preciso me arrepender porque eu não faço nada de errado. A nossa mente nos engana, amados. A nossa mente nos engana. Às vezes nós nos consideramos estar num lugar que nós não estamos. Ainda não estamos. Porque se estivéssemos, o Senhor deixaria de falar. O Senhor viria aqui e falaria assim, agora é tempo de festa, vamos festejar, vamos nos alegrar, porque o Senhor nos deu a vitória. Essa seria a palavra do Senhor para nós. Mas não é essa. A palavra do Senhor para nós, nesses dias, não é essa. E queridos, eu quero falar sobre 2 homens aqui, nessa passagem. É João Batista e o outro homem é Jesus. Não vou comparar os 2 homens porque são homens incomparáveis, amém? De um para o outro. João Batista e Jesus. Só que Jesus falou assim de João Batista. Nunca houve um homem nascido de um ventre de uma mulher igual a esse cara. Ele é o cara. Não houve nenhum que nasceu do ventre de mulher como João Batista, Jesus falou. Mas após ele ter falado isso, ele falou assim, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Eu acho que ele está falando comigo e com você, querido. Mas o menor no reino dos céus é maior que João Batista. E aí vamos falar de Jesus, que nasceu do ventre de uma mulher sobrenaturalmente. Nasceu e cumpriu o seu propósito. Agora existe também um homem que nasceu e cumpriu o seu propósito, que é João Batista. Os 2 nasceram e cumpriram o seu propósito. Mas como esses homens nasceram? Como esses homens cumpriram o seu propósito? Essa é a pergunta que fica para o coração dos irmãos. Como esses homens nasceram e como eles viveram o seu propósito? Quantos creem que tem um propósito aqui? Quantos creem que tem um propósito nessa terra? Você veio para fazer alguma coisa, amados. Misericórdia. Você veio para fazer alguma coisa. Nem que seja para ser escudeiro de alguém, sei lá. Né? Carregar a espada de um guerreiro, sei lá. Mas você veio para fazer alguma coisa. Temos uma missão aqui, amém, amados?
De repente você não sabe qual que é, mas nós temos. Ah, querido, nós não somos a plantinha que nasceu, cresceu, reproduziu e vai morrer, né, amados? Misericórdia, né? Amém? Nós não somos a plantinha, amém? Que vai dar o seu fruto, depois de dar o seu fruto vai secar e vai morrer. Não, nós não somos essas plantinhas. Nós somos pessoas que Deus colocou na terra para cumprir um propósito, amém? Quantos entendem isso? Quantos entendem que é desesperador, de repente, a gente morrer e não cumprir o nosso propósito? Ou você nunca parou para pensar nisso? Cara, está lá nas últimas, ô Senhor, me perdoa porque eu não cumpri o meu propósito. Ah, só vou estar contigo só, porque o propósito que o Senhor deu eu não cumpri. Amados, quando o anjo chegou para Zacarias e anunciou a vinda de João Batista, o nascimento de João Batista, o anjo apareceu para ele e falou para ele assim, ó, vai nascer do ventre de Isabel um homem. E esse homem vai ser um divisor de águas, ele vai ser o cara que vai anunciar a vinda do Cristo. Que nós chamamos de precursor, que vai anunciar a vinda do Cristo. Aí o anjo falou assim para Zacarias, falou assim, Zacarias, esse homem não vai beber vinho e nem bebida forte. Ele vai ser um nazireu. O que é um nazireu? É uma pessoa separada para um devido fim. O nazireu é um separado. E Zacarias, ele já era sacerdote do templo. E ele estava apenas passando para a próxima geração o sacerdócio, que era para João Batista. E João Batista era um sacerdote, amém? Foi geracional isso, está passando, geracional. E ele falou assim, então você não vai dar vinho e nem bebida forte para esse homem. E a Bíblia fala que quando ele cresceu, talvez desmamou, ele foi embora para o deserto, viver no deserto, como um nômade, sei lá se eu posso falar assim. Ele se vestia de pele de animal, comia gafanhoto e comia mel silvestre. Diferente, né? Não era um cara diferente? Era um cara diferente. E ele ficou lá no deserto. Aí, amados, o Senhor chega para nós e fala assim, ó, você é um escolhido. Eu tenho um propósito na sua vida. Eu vou usar você para isso, vou usar você para aquilo. E a gente apenas recebe a palavra e fica de boa, vivendo a nossa vida. Só que com João Batista foi diferente. Ele foi viver, presta atenção, ele foi viver de uma forma radical. Ele foi viver de uma forma radical. Ele foi viver de uma forma que não era todo mundo que ia viver. Quantos entendem? Porque ele tinha um propósito. Ele era do Nazireu. Ele estava ali para ser precursor de Cristo. E nós, amados, somos os mensageiros de Cristo. O mensageiro da sua volta. O mensageiro da pessoa dele. E às vezes a gente não vive de forma diferente. Ninguém vai olhar para nós e falar assim, nossa, cara, você se veste de pele de animal, estranho. Bem no século 21, você se vestindo de pele de animal. O que você come? Aí eu como gafanhoto. Oh! Mas você não gosta de uma verdurinha, de um churrasco, de um, sei lá, de um... Você não gosta? Não, eu sou separado, sou nazireu, eu como gafanhoto. Ó, seria interessante, não seria nos dias de hoje alguém assim ou não? Diferente. Aí, às vezes, alguém chega para o homem e fala assim, nossa, cara. O outro homem chega para o outro homem lá, um homem chega para o outro e fala assim no serviço, nossa, cara, eu sou casado, mas final de semana eu me diverti legal. E você, o que você fez no final de semana? Ah, cara, eu comi gafanhoto, eu fiquei com a minha esposa. Meu alimento em casa lá é gafanhoto. Eu sou um cara separado, eu tenho uma esposa e eu sou fiel a ela. Eu
O Senhor não me chamou para me divertir por aí, traindo a minha esposa. Estou sendo aqui exagerado. O homem que cumpre o seu propósito. O homem e a mulher que está aqui, não está por brincadeira, amados. Não está por diversão. O evangelho nunca foi uma brincadeira, o evangelho nunca foi uma diversão. O chamado de Deus para nós, ele nunca foi um oba-oba, ele nunca foi uma diversão. O chamado de Deus para nós, amados, sempre foi coisa séria. O chamado de Deus para nós sempre foi algo que a gente precisa parar sozinho e pensar. Eu estou cumprindo com o chamado dele? Eu estou fazendo o que ele me mandou fazer? Porque o trabalho não vai ser desculpa, o filho não vai ser desculpa, a nora não vai ser desculpa, o sogro não vai ser desculpa, nada vai ser desculpa. Para o Senhor, para nós não estarmos fazendo aquilo que ele mandou a gente fazer. Não vai ser, amados. Sabe por quê? Porque o Senhor tem poder para convergir todas as coisas. Não é por causa disso ou por causa daquilo que nós não vamos cumprir o propósito do Senhor. Existe um propósito dele para nós. João Batista saiu do deserto e foi pregar no Jordão, anunciando Cristo. Arrependei-vos. Ele anunciava. Raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura, daquilo que está por vir? Nenhum de vocês vai fugir daquilo que está por vir. Arrependam-se. Era assim que João Batista falava. Pensa aí na sua cabeça, um cara vestidão bonitão, na moda da época, né, vestido de animal, com um cinto meio esquisito, mastigando um gafanhoto e falando: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. E aí, amados, soberanamente, as pessoas iam para o Jordão para serem batizadas no batismo do arrependimento, que João Batista pregava. Aconteceu, amados, se manifestou. Mas por que se manifestou? Porque ele cumpriu com tudo aquilo que o Senhor tinha para ele. Ele levou o negócio a sério. Então, o que eu tenho, amados, a dizer para você nesta manhã, vamos levar a sério. Sabe, nós não podemos ter o chamado de Deus para a nossa vida em segundo lugar, nem em terceiro lugar, nem em quarto lugar. É em primeiro lugar. Mas vai me atrapalhar na minha vida financeira, na minha vida profissional. Peraí, cara. Não fala besteira para mim. Porque o Senhor converge todas as coisas nele. O Senhor converge todas as coisas nele. Esses dias eu tenho orado muito, amados. E falando para o Senhor: Senhor, eu não quero estar à toa aqui, Jesus. Eu não quero ser a plantinha que vou nascer, crescer, reproduzir e morrer, Senhor. O Senhor não me chamou para isso. Me ajuda. Fala o que eu tenho que fazer, Jesus. Muda os meus dias. Aí eu tenho orado junto com a minha esposa, aí minha esposa ora assim e fala assim: Senhor, abençoa o trabalho dele. Ele não está naquele trabalho em vão, Senhor. Faz o que o Senhor quer fazer naquele trabalho lá. Não deixa ele só picar o cartão a 7 e sair a 5. Aí de boa, dia 5 e dia 20 que interessa. Ó. Quem já ouviu falar isso, não? O importante é dia 5 e dia 20, hein? Eu ouço isso muito. E ela tem orado, falando: Senhor, não deixa ele ir lá à toa, não. Só para ganhar o dinheiro do dia 5 e dia 20. Que ele possa cumprir o propósito do Senhor naquele lugar. E, queridos, essa semana, eu estava num lugar separado, assim, distante do galpão da empresa, e um rapaz que mexe com elétrica estava lá trabalhando junto comigo. E, do nada, ele me fez uma pergunta. Ele disse assim para mim: cara, você vai na igreja? Eu falei: vou.
E ele começou. E aí, começou os questionamentos, aí teve uma hora que ele falou assim, cara, e o que você acha das igrejas que só pedem dinheiro, que roubam os outros? Falei, cara, isso não é evangelho. Vem aqui que eu vou explicar para você o que é o evangelho. E, amados, eu sentia de dentro de mim fluindo assim, ó, palavras fluindo. E eu falei para ele assim, cara, evangelho, o verdadeiro evangelho, você encontra na palavra de Deus. Pega a Bíblia, vai ler a Bíblia. E você vai encontrar ali o verdadeiro evangelho. Peça que o Espírito Santo te esclareça aquilo que você está lendo e você vai conhecer o verdadeiro evangelho. Resumindo, amados, eu falei de Jesus para aquele cara. E assim, justifica, amados, eu estar naquele lugar. Isso sim justifica. O dia 5, dia 20 é consequência. Mas eu ter falado de Jesus para aquele homem justifica. Para que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me separou? Justifica. E aí, amados, eu não quero que isso pare na minha vida. Sabe, queridos, por incrível que pareça, isso não deveria ser uma novidade para mim, sabia? Como igreja, não deveria. Isso não deveria ser uma novidade para você, não deveria. Deveria ser uma coisa comum. Foi para isso que a gente está aqui. Nós somos os porta-vozes de Cristo. E o que o porta-voz faz? Ele fala por aquela autoridade. Eu sou autoridade sobre a vida de uma pessoa. A pessoa vai falar em meu nome. É isso que é um porta-voz. E nós somos chamados para ser porta-voz, querido. Que novidade há nisso de falar de Jesus para uma vida? Nenhuma, querido. Não há nenhuma novidade. Apenas nós estamos retornando a fazer aquilo que nós já deveríamos estar fazendo. Amém? Nós estamos voltando à nossa origem, nós estamos corrigindo a nossa rota. Jesus veio, o que aconteceu, querido? Ele passou por muitas coisas. Vou deixar João Batista um pouco agora, vamos falar de Jesus. Nasceu, cresceu. E ele sentado numa mesa, comendo e bebendo com os discípulos, disse assim, viu? Convém que eu vá para Jerusalém, porque eu preciso morrer lá. Ó. Jesus, amados, imagina um Jesus como pessoa, desde quando ele adquiriu consciência, ele sabia que ele ia morrer, ia para uma cruz, ia morrer pela humanidade. E ele viveu, com toda a intensidade ele viveu. Curou, restaurou, salvou vidas, expulsou demônio. Ele fez a obra do Pai. E ele podia ter falado assim, nossa, já fiz tanta coisa boa por esse mundo, vou sentar ali no trono e vou ficar de boa agora. Não, querido. Ele foi até o fim. Nós precisamos ir até o fim. O que vai acontecer no meio do caminho, querido, só Jesus sabe o que vai acontecer no meio do caminho. Só Jesus sabe o que vai acontecer no meio do caminho. É por isso que muitos desistem da caminhada no Evangelho. Porque quando a caminhada se torna difícil, ele esquece para que ele veio, o que ele veio fazer nessa terra. Aí ele não vê que todo sofrimento vai justificar o que ele veio fazer. O que você está passando, amados, vai justificar aquilo que você veio fazer. Deus está experimentando você para você chegar a uma estatura onde você possa fazer aquilo que Ele quer que você faça. Se Jesus quer, através de você, salvar a sua família, Ele vai preparar você para isso. Só, amados, que em contrapartida, não vamos negar que existe uma guerra entre luz e trevas, entre domínios. Existe o domínio das trevas e o domínio da luz.
Às vezes a família da qual você está inserido, as trevas também estão lutando por ela. E às vezes, eles influenciados pelo mal, vão rechaçar você. Vão fazer coisas que você não gosta, vão fazer coisas para te ferir. E aí, em contrapartida, vai te tirar da família. E aí, era por meio de você que vinha a salvação. E aí? O inimigo venceu. Quantos estão entendendo? Se Jesus tivesse desistido de estar no meio daquele povo, os fariseus, os saduceus, se Jesus tivesse desistido de estar entre os dele, que não o receberam, o que seríamos de nós hoje, querido? Ele não teria morrido numa cruz. Ele não teria morrido pelos seus filhos e pelos seus filhos adotivos, que somos nós. Que nós somos filhos por adoção. Ele não teria morrido. Ah, Jesus, oh Deus, eu vou desistir dessa galera porque... Galera desgraçada. Não ouve, não obedece. Não me respeita, não me dá honra. Vou largar esse povo aí. Mas não foi isso que ele fez. Ele foi até o fim. Querido, eu estou encorajando você nesta manhã. Você vai falar assim, Jesus é Jesus. Aí eu vou falar para você, ok, meu amado, Jesus é Jesus, é o Filho de Deus. Ele foi homem e foi Deus ao mesmo tempo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas João Batista, quem foi? Quem foi João Batista? A quem Jesus se dirigia, que falava assim, o menor no reino dos céus vai ser maior do que João Batista. A quem ele se dirigia? Se dirigia para mim e para você. Nós não temos para onde correr, nós não temos desculpas. João Batista foi um homem, como eu sou, como você é. Sujeito às mesmas paixões que você é sujeito e que eu sou sujeito. E o cara foi o cara. Ele conseguiu, ele foi, ele avançou, ele conquistou. Ele cumpriu com o chamado dele. Foi fácil? Não foi fácil. Alguém rejeitou ele, como rejeitou Jesus. Ele, amados, o João, ele veio do deserto. Quando ele veio para o Jordão, ele veio do deserto. Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para onde, amados? Para o deserto. Eu não quero igualar, mas existe uma, como que eu posso dizer? Existe uma superação de Deus de Jesus como homem e de João Batista como homem nascido do ventre de uma mulher. Existe uma superação entre os dois. Os dois se superaram. E aí, amados? O que você tem para dizer para mim? Porque assim, quando eu falo para você de Jesus, que Jesus fez milagre, que Jesus curou, que Jesus libertou, para você está ok. Para mim está ok. Porque eu estou falando de quem? De Jesus. Mas quando eu falo de um homem que orou para que não chovesse e por 3 anos não choveu na terra, aí você vai falar assim, então, esse já não era Jesus, né? Era um homem. João Batista já era um homem. O Eudes já é um homem. Carne e osso. E aí? Aonde nós podemos chegar, amados? Até onde Deus pode nos usar para nós cumprirmos o propósito dele? Tá bom para você, querido? De segunda a sexta ir para o seu trabalho, voltar do seu trabalho. Tá bom para você, dona de casa? Lavar louça todo dia, varrer todo dia, fazer comida para o marido todo dia. Tá bom para você?
Assim tá bom? Existe algo superior a isso, querido. Existe algo superior a essa vidinha que nós vivemos. Perdão a expressão da palavra. Existe algo superior a isso. Existe um lugar de manifestação de Deus que nós precisamos viver, querido. Existe um lugar de milagre. Existe um lugar da manifestação do Senhor que nós precisamos viver. Existe esse lugar. Não é utópico. Não é uma lenda. Existe esse lugar. Viu? Quando Isabel foi ter com Maria e os filhos estavam no ventre, quando Isabel saudou Maria dentro da casa, os filhos saltaram no ventre. A Bíblia fala, os filhos saltaram no ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo naquele momento. E Maria também. E elas começaram a profetizar. Vocês entendem o ambiente de glória que aquelas mulheres estavam? Ainda grávida. Agora vocês entendem o ambiente de manifestação da qual João Batista estava, da qual Jesus estava. Nós precisamos estar nesse ambiente de manifestação da mesma forma, querido. Se nada se manifesta na sua vida e na minha vida, nós estamos enrolados, querido. Nós não estamos sendo o que nós precisamos ser. Não estamos sendo. Mas algo precisa acontecer em nós. Precisa existir uma manifestação de Deus em nós. Eu repito, precisa existir uma manifestação de Deus em nós. Porque se não houver essa manifestação de Deus em nós, então a coisa está feia. Está perdido. Na boa. Na sinceridade. Está perdido. Alguém tem que olhar para nós e ver algo em nós, algo diferente. Tem um carinha lá onde eu trabalho, que ele fala assim, cara, eu preciso conversar com você porque eu vejo em você algo diferente. Eu falei, bora conversar então. Aí o cara solta uma que eu falo para ele assim, cara, agora você... Eu não esperava que você ia falar isso para mim. Cara, mas é que eu me sinto à vontade de falar isso para você. Aí eu falo para ele assim, então a palavra que eu tenho para você é se arrependa. Vai para o evangelho, se arrependa. Vai ser crente, cara. É isso que eu falo para ele. De repente você não é crente ainda, você só vai na igreja e lê a Bíblia. Não é crente ainda. Vai ser crente, cara. Vai brigar com você mesmo para ser crente. Nós não estamos aqui em vão, querido. Não estamos. É mais que, querido, o propósito de Deus na nossa vida é mais que esperar um filho. É muito mais do que isso. O propósito de Deus na nossa vida é mais do que a realização de um casamento que a gente tanto quer. O propósito da nossa vida precisa ser maior do que uma faculdade que a gente quer terminar. De uma profissão que a gente quer exercer. Vai além disso. Vai além disso. Eu quero uma casa, eu quero uma rede, eu quero... O propósito de Deus na nossa vida vai além disso. E de repente, amados, algumas coisas estão truncadas na nossa vida, não estão acontecendo nas nossas vidas, porque era para a gente estar no propósito de Deus antes dessas coisas acontecerem. E aí elas nos acontecem e a gente vive uma vida patinando, porque o Senhor está falando assim, viu, eu te quero para o propósito. Aí você fala assim, não, eu quero a casa, eu quero o carro. O propósito fica para depois. Aí Jesus fala assim, não, você não nasceu para isso. Nasceu para cumprir o propósito. Depois eu te dou. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão. O buscar o reino de Deus, querido, é buscar o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. É buscar isso. Buscar. Existem coisas, amados, que o Senhor nunca vai fazer por nós.
nunca vai fazer por nós. Nunca vai fazer por nós. Nós precisamos fazer. Existem coisas que nós precisamos fazer. Existem atitudes que nós precisamos tomar. Existe um choro que nós precisamos chorar. Nós precisamos chorar. A gente não chora a morte de um parente, porque a gente sente uma dor, não sente? Será que a dor de uma morte, a dor de uma perca, a gente sente da mesma forma quando a gente peca? Quando a gente está fora do propósito de Deus? Nós choramos por isso. Nós choramos por isso. Nós nos lamentamos por isso. Nós oramos ao Senhor falando assim, Senhor, não deixa a bomba atômica explodir, porque eu preciso fazer um monte de coisa ainda. Mas não é para mim, é para o Senhor. Não é para mim, é para Deus. Amados, será uma vida desgraçadamente péssima se a gente chegar no fim dos nossos dias e não ter cumprido com aquilo que nós viemos cumprir nessa terra. Nada vai justificar. Nada. Nada vai justificar. Fique de pé em nome de Jesus. Eu estava conversando com meu cunhado e eu falava assim, cunhado, como que eu vou conseguir transmitir como que eu vou conseguir transmitir esse recado de Deus para a igreja? Aí sabe o que ele falou para mim? Começa chorando o cunhado. Ele falou para mim. De repente a única coisa que eu sei fazer bem é chorar. Mas ele falou assim, vai chorando, cara. Por quê? Porque o choro, amados, ele traz a ideia de quebrantamento, amém? De um coração quebrantado. E a Bíblia fala que um coração quebrantado o Senhor não despreza. Ele sempre está acolhendo um coração quebrantado. Que sejamos quebrantados, amados, o suficiente. Que sejamos quebrantados o suficiente. Que possamos nesses dias chorar o que precisamos chorar, querido. Que nesses dias vamos lamentar por aquilo que nós precisamos lamentar, queridos. Vamos sentir a dor que nós precisamos sentir. Eu não quero sentir dor, mas, querido, o Senhor disse que aquele que não beber do meu sangue não tem parte comigo. Não foi uma vida gostosa, maravilhosa que Deus viveu para expandir o seu reino. E não vai ser uma vida maravilhosa que nós vamos viver para expandir o reino do Senhor. Não vai ser. Vai haver choro, vai haver vitórias, mas também vai haver guerras. Nós vamos vencer a batalha, mas também vamos sofrer alguns golpes e vamos sangrar em meio à batalha. Nós precisamos entender isso.